Boa noite, eu sou Trícia Tadros e falo aqui da TV Record News Manaus, TV Diário. Hoje a gente conversa com a especialista em harmonização orofacial, doutora Ana Ruth Fernandes. Doutora Ana Ruth, muito obrigada pela sua presença, obrigada por atender ao nosso convite. A senhora é formada pela Universidade Federal do Amazonas, é especialista pela Universidade de... Pela USP, implante. Então, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente. Antes de mais nada, boa noite. Trícia, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Nesse programa e com uma pessoa tão especial e simpática como você. Obrigada, querida. E o que eu tenho a dizer é que a harmonização orofacial, ela só pode... Orofacial significa que a pessoa é dentista e faz harmonização também. Um médico ou os biomédicos são só faciais, harmonizadores faciais. E nós somos orofaciais. O que me favoreceu em ser uma dentista e fazendo harmonização orofacial é que muitos casos, por exemplo... Vamos falar a nível clínico. Às vezes as pessoas aumentam muito os lábios, quando a pessoa sorri não vai aparecer tantos dentes. Outras vezes, o dente é muito pequenininho, também pode ter desgaste, N problemas de ATM, de bruxismo. Então, como o dente está desgastado, então tem uma dimensão vertical que ele perdeu. E isso vai fazer com que o queixinho seja pequeno. Então, às vezes, um harmonizador que não é um orofacial, ele vai fazer o quê? Aumentar com muito preenchimento, e nós não. Muitas vezes o cirurgião plástico, alguns cirurgiões plásticos falam assim, só vem aqui fazer uma plástica depois do que você for ao dentista. Por quê? Porque tem toda uma questão de arcada, de articulação que interfere no resultado da plástica, né? Isso. No que a gente pode diagnosticar, por exemplo, como eu estava falando, em vez de encher de material de preenchimento, às vezes o que está faltando é aumentar o tamanho do dente, sem a altura. Dúvida. E isso já faz com que o queixo aumente, às vezes sem precisar de tantos produtos. Às vezes, para harmonizar o lábio, basta consertar a mordida, né? Algumas vezes, sim. E aí, doutora? E se harmonizar com um excesso, às vezes você perde, o sorriso não aparece, que pesa muito. E por sinal, que sorriso lindo, parabéns. Muito obrigada. Então, conte mais. A harmonização orofacial, ela foi criada principalmente para pessoas com paralisia facial, com algum problema de... articulação fora do lugar. Conta um pouquinho pra gente. Olha, o que nós podemos fazer numa harmonização orofacial depende do material que eu vou utilizar. Por exemplo, um botox, antes ele era usado para estrabismo, para as pessoas que tinham assimetrias, tá? E hoje em dia já é usado também para os portadores de paralisia facial. Isso, paralisia né? facial, assimétricos. Isso tudo era usado antes, há muito tempo atrás. A toxina botulínica foi muito estudada, é um procedimento que realmente ele veio para ficar, é o primordial para ficar na harmonização, não tem problema nenhum, é muito estudado, então ele é feito inicialmente para isso. E hoje em dia a gente usa também para prevenções, para diminuir rugas, para deixar a pessoa mais bela também, né? E o Botox é seguro? Existe algum efeito colateral do Botox? Alguma reação alérgica, reação imuno? O Botox é totalmente seguro e é um dos mais pesquisados e estudados mundialmente. Ele não provoca alergia, mas pode acontecer, né? De um caso ou outro, pode ser que sim, mas ele geralmente não é o comum. Não é comum uma alergia, não. Não é o comum. Agora é assim, um bom harmonizador ele tem que saber muito de anatomia, é fundamental, porque tem os locais certos para você colocar. Sim. Assim como dependendo do músculo, nós temos a quantidade também, a dosagem certa. Não é aprender num cursinho de um mês ou alguma coisa
e vai fazer errado. A Mas pessoa quem vai é que ficar... aprende num cursinho Não de um dá, mês e não faz? dá, é. São profissionais de outras Não. áreas? Não, não sei te dizer. É. Isso daí a gente tem, quem vai utilizar esse tratamento tem que procurar a procedência de um bom profissional. Não sendo um cirurgião dentista ou um médico, nenhum profissional pode fazer a harmonização, ele tem que estar habilitado, né? Uhum. Se ele já fez esse curso, realmente, se ele é um especialista. Então, a gente tem que procurar pessoas habilitadas que fizeram e têm conhecimento do que fazer. Com relação à simetria, ninguém é totalmente simétrico, né, doutora? Ninguém. O que se pode fazer em termos de harmonização para melhorar a simetria? Nós temos uma gama de procedimentos para melhorar uma simetria. A gente pode melhorar, às vezes, só aumentando a dosagem de um lado, você já consegue deixar simétrico. A dosagem de um procedimento qualquer. Por Mas exemplo, de ácido hialurônico. De um ácido hialurônico, ou até mesmo um bioestimulador. Se for usar fios, usa mais fios do lado, por exemplo, que eu preciso de lift um pouco mais, então, eu usaria nós estamos falando de bioestimuladores de colágeno, de ácido hialurônico, que é o preenchimento, né? E de fios de PDO, é isso? Fios de PDO. Então, nós estamos falando de 4 procedimentos diferentes e 4 materiais diferentes, que é o botox, a aplicação de botox, o preenchimento com ácido hialurônico, os fios de PDO de sustentação e também a questão dos bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores químicos, nós temos 5 que são muito usados, que é o Sculpta, o Eleva, que são ácidos polialiláticos. Tem o Elancê também, que é a policapranona, que também é muito bom. E ele já vem pronto, esse daqui. E tem o Radiesse. Doutora, eu acho que a senhora vai precisar explicar cada um deles para o nosso telespectador. Vamos lá. Aí, cada um vai depender. O ácido polialilático é o Sculpta e o Eleva. Não, mas aí explique. O que cada um deles é... Todos eles são muito bons. A função dele é bioestimular colágeno. Mas, por exemplo, o Sculpta e o Eleva, ele vai estimular colágeno, vai causar muitas mitoses e vai dar um leve aumento de volume. O Radiesse já não. Se eu já tenho um paciente que ele já tem um volume, ele já é meio bochechudinho, por exemplo, entendeu? Então, eu não vou dar um material que vai dar volume para esse paciente. Para não ficar com aquela bochecha de fofão, que chama de desarmonização facial, né? Isso. Agora, um que já precise de um ângulo de mandíbula, eu já boto o Radiesse, que é a base de hidroxiapatita, que é tipo um ossinho, entendeu? Então, eu já vou usar já num ângulo de uma mandíbula, eu não vou dar volume, eu vou dar um contorno. Certo. Entendeu? Então, é por aí. Vai depender de cada caso. E aí? Tudo tem que ser individualizado. Qual outro? Policaprolactona. Ele já vem pronto. Qual é a diferença? Ele é material que já vem pronto, a gente não precisa diluir. E ele não dá também muito volume, não. Vai depender também da destreza do profissional e da quantidade que ele vai botar. Como é que a senhora faz a avaliação? O paciente chega para a senhora e diz... eu gostaria de fazer uma alteração, uma harmonização facial, mas eu não sei o que eu quero fazer. Geralmente, o paciente não sabe, né? Não. A senhora faz uma avaliação, um raio-x, como é que funciona? Não, é o contrário. Geralmente, ele já vem com uma queixa principal. Ah, olha, os pacientes estão... Ele já vem com uma queixa principal, alguma coisa que incomoda. Eu já tive pacientes que eles tinham assimetria nos lábios, por exemplo. A moça tinha uma assimetria, eu corrigi, aí ela já veio para eu colocar mais volume ainda. Só que quando ela sorria, ela já não mostrava muito os dentes. Daí eu disse, não, agora eu vou ter que parar, porque nós vamos fazer outros tipos de tratamento. Tá? Uma eversão também, hoje em dia a gente já está começando a utilizar cirurgias para levantar
essa diferença aqui para a gente diminuir, porque às vezes já cedeu muito, já está flácido, para diminuir essa diferença. Você faz um corte aqui e já puxa. Então já diminui colocar muito preenchimento. O corte é abaixo das narinas? Abaixo das narinas, e tem outra técnica também que tá mais recente ainda, mais perto aqui do contorno. Aí tira um pedacinho, aí quando coloca já fica os lábios maiores. Gente, nós estamos falando numa pequena cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica. Que porque coloca às vezes, os lábios... Isso, porque às vezes com a idade vem a flacidez, ele já perdeu alguns dentes, então é como se os lábios já ficassem finos e você pode everter. Fazendo essa cirurgia, já diminuindo, doutora, aqui. É maravilhosa. E a gente já diminui o que antes o que era o melhor era colocar muito produto. Está caminhando para cada vez menos produtos. Impressionante. Por exemplo, os fios são maravilhosos e ele não dá nenhum aspecto de preenchimento, sabe? O fio, ele sustenta. Nós temos vários tipos de fios. Explica aí sobre isso. Eu estou até fazendo um livro sobre isso. Explica aí sobre... Logo a gente vem lançar. Mas explica sobre os tipos de fios. Nós temos os fios finos, lisos, que são simples, são bem fininhos. Esses daí, quando dizem assim, o fulano usou 10 fios, 20, mas é porque às vezes tem muitas rugas já estáticas aqui, a ruga que já aparece. Então, o que a gente faz? Coloca a toxina botulínica para parar o músculo naquele lugar. E vem com os fios. Às vezes fazemos uma rede de fios finos. E tem que ser fio liso nessa parte da testa. É um crochê na testa? Mais ou menos isso. Faz como se fosse uma grade. Faz vários fios lisos assim, desse jeito, aqui na glabela. Porque se eu usar um fio de lifting, ele vai aparecer e ele vai ficar enrugado também, entendeu? Então tem que ser liso. Cada lugar tem um fio específico. Não pode ser usado assim. Os fios parafusados, tem fios pré-moldados, então é mais para o rosto, é mais para lift. O que tem tipo uns ganchinhos, aí ele puxa, é para lift, eu já não posso usar aqui. Entendeu? Aqui eu já posso usar liso também, sabe? Então, ao redor dos olhos, aqui embaixo nas pálpebras. Também tem fio para usar ao redor dos olhos? Porque ele não vai dar volume. Gente, eu tô chocada. E ele vai então quer dizer que aquele rosto digamos assim, deformado, aquele rosto de fofão, isso vai cada vez diminuir mais. Porque... Já está superado. Já era. Então a gente vai pedir um minutinho de comercial e voltamos com a doutora Ana Ruth Fernandes falando das opções para você harmonizar a sua face sem ficar com aquela aparência inchada e deformada. A gente volta já. É um Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega. E é você que sai na frente. É o Amazonas diferente. É o Amazonas diferente. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltando aqui nessa entrevista com a doutora Ana Ruth Fernandes, falando do poder da estética, né, orofacial. Doutora Ana Ruth, nós falávamos sobre os fios, né? E aí eu descobri que existem vários tipos de fios que podem ser utilizados em vários lugares diferentes, né? Isso.
inclusive também no pescoço. Ah, sim? Sim. Nós podemos usar bioestimuladores químicos usados com cânula, porque tem uma diferença, cânula e agulha. Sim. A agulha, ela tem bisel e ela pode comprometer, às vezes, dependendo do caso, pode dar muito mais hemorragias, entendeu? Então, a cânula é assim, você entra com bisel de um pertuito e de lá você vem com uma que parece uma agulha, mas não é. É uma cânula muito fina. É uma cânula, ela não tem, a ponta não tem bisel, a ponta não corta. Então, no pescoço, por exemplo, é com cânula. Para fazer bioestimuladores de colágeno, tudo com cânula, tá? Aqui posso conseguir fazer também o contorno da mandíbula, botando preenchimento. Ela já está me olhando e me analisando, dizendo tudo que eu sonho em harmonizar no rosto. Ela já está aqui. Um bioestimulador, ele serve tipo para colar os tecidos, ele que é estão uma flácidos também. Olha que interessante. O que mais a gente teria de... Tem um fio para o pescoço, tem um fio para a face, tem um fio para cá, para a testa, e tem o fio para a volta dos olhos. Tem. E tem uma cirurgia também para a volta dos olhos? Tem sim. Mas essa blefaroplastia não é feita... Não, pelo que eu até sei, até agora, o dentista não pode fazer. Assim como cirurgias também de nariz, também não. A gente tem que ser muito criterioso, né? Nariz é uma região muito séria, causa muita necrose. E quando a pessoa sofre um acidente que vai para uma emergência, o cirurgião dentista, ele analisa essa questão, né? Tem que ser feito radiografias para ver se tem fratura, se fraturou osso, se fraturou só dente. Então, hoje em dia, a harmonização já consegue deixar assim as pessoas muito melhores. A autoestima lá em cima, porque é você rejuvenescer também. Não só rejuvenescer, como manter-se jovem, né, doutora? Jovem. É levar vitaminas também para o seu rosto. Nós temos o Skin Booster. Tá? O que é o Skin Booster? O Skin Booster é um ácido hialurônico não reticulado, ele é bem fininho. O que quer dizer não reticulado? Reticulado é quando ele é tipo um gel. O ácido hialurônico, nós também temos várias reticulações. O que eu uso no momento, eu já não uso nos lábios. Entendeu? Porque a reticulação é aquilo que deixa ele duro. Entendi. O que eu uso no mento é um que fique bem duro e que fique naquele lugar. O que eu uso nos lábios já é diferente, que uma é reticulação mais macio, pouco mais macio. Porque não fica aquele bico de pato. Isso, e nem aquelas bolinhas. Porque às vezes a pessoa escolheu errado. Então fica. Tem gente que sente uma sensação de granulação nos lábios, né? Porque às vezes pode ter erro também de reticulação, de escolha do material. Porque isso tudo tem que ser muito estudado. Não pode você, eu vou botar muito volume e vou usar esse tipo. Não é por aí. Então, menos é mais nesse tipo? Menos é mais, é conhecimento também. É você saber o que dos lábios tem escrito para lift, tem escrito para os lábios. E o Skin Booster é um ácido hialurônico sem reticulação, ou seja, ele é líquido. Então, você coloca a nível de pele, tá? Ele entra no máximo 2, 3 milímetros. A toxina botulínica, por exemplo, é músculo. O bioestimulador já é na gordurinha que nós temos, entendeu? E eu que tenho bastante. Então, é na gordurinha. E o Skin Booster já é na derme. Uma camada um pouquinho profunda da derme, que vai lhe dar uma hidratação profunda, porque ele atrai líquido, então sua pele vai ficar viçosa, vai ficar com mais brilho, porque todo ácido hialurônico, ele puxa líquido para ele. É por isso que hoje a gente olha fotografias de pessoas de 20, 30, 40 anos atrás, que a pessoa diz, eu tinha 30 anos nessa foto, e você compara
a de uma pessoa da mesma idade hoje diz não é possível É verdade. que as duas pessoas tenham a mesma idade. Mas que bom, né? Que está sendo, nós estamos É justamente por para conta isso. de todos esses Mas tem que procedimentos. Ser usado com cautela. Uhum. Eu, pelo menos assim, eu não gosto de arriscar de fazer um super tratamento. Eu prefiro ir de degrau. Fracionando. Né? Até porque o bolso agradece, né, doutora? Agora, uma outra moda, a gente volta já com harmonização dos preenchimentos, mas uma outra moda que eu vejo hoje em dia, que eu acho extremamente polêmica, é a questão das facetas, lentes de contato, enfim. Explica a diferença de faceta para lente de contato e explica pra gente se isso é uma boa escolha ou não. O dente todo padrão, o dente todo certinho, é uma boa escolha? Nem sempre. Vai depender de cada caso. Primeiro, de paciente para paciente. Qual é a diferença de faceta para lente de A contato? faceta tem um leve desgaste, mas só na parte da frente. Uma coroa de porcelana, por exemplo, você desgasta o dente todo. Sim. E encaixa a coroa. A faceta você só desgasta a parte vestibular do dente, só a frente. Por exemplo, a pessoa tem uma arcada linda, os dentes maravilhosos e ele bateu, ele teve um acidente, só um ficou tipo roxinho porque teve hemorragia interna, entendeu? Então só um mudou de cor. Ali seria ótimo, desgasta um pouquinho e bota uma faceta e sem mexer nos outros nadinha, fica tranquilo, lindo, maravilhoso. O que é uma lente de contato? Também, dependendo do caso, a lente de contato é maravilhosa, se não for usada de uma maneira assim muito avantajada, né? A lente de contato, aquelas pessoas, por exemplo, que sorriem, têm os dentes bonitos, mas estão lá para dentro, porque antigamente a gente fazia o quê? Fazia muita extração para botar aparelhos, que eles queriam os dentes tudo certinho, mas às vezes tem muitos pacientes assim, os dentes ficavam um pouquinho retraídos, ficavam para trás. Então, mesmo às vezes bonito, tudinho, não aparecia no sorriso, a pessoa... Então, o que é uma lente de contato? É colar em cima desse dente. Mas com desgaste ou sem desgaste, sem desgaste. Doutora? Então, tem muita gente aí dizendo que fez lente de contato, mas na verdade fez faceta, né? Porque a faceta é com desgaste, a lente de contato não. A gente vê demais as pessoas, principalmente essas subcelebridades, mostrando um novo sorriso, aquele sorriso de Mentex, né? Tudo padronizadinho, que eu particularmente não sei se gosto, né? Eu acho que... É moda, né? Tá na moda, eu acho que às vezes tem pessoas que têm a necessidade, né? De dar uma harmonizada nos dentes isso. também. Mas existem pessoas que já têm os dentes bonitos, só que não tem aquele padrão de cada um ser igualzinho ao outro, né? Tem dentes menores, dentes maiores. E aí o que a gente chama de dente de Mentex, que é aquele todo quadrado e tudo mais, parece que está meio que na moda. E pessoas almejam fazer isso, mas acabam desgastando os dentes de uma maneira tão... Mas é assim, Trícia. Uma pessoa que sorri e já mostra os dentes, ela querendo fazer uma lente de contato, esse dente ele vai ficar muito protuso, vai ficar muito para frente. E é isso que tem acontecido, porque o dente já estava no local normal. Então, ele virá mais para frente. Então, às vezes, é excesso de material. E como você disse, os dentes naturais, um é menor, outro maior, mas é o normal, é o mais bonito, é isso mesmo. Os dois anteriores são maiores, dois incisivos, os laterais já são levemente menores, o canino já tem uma certa pontinha. Então, isso é que é bonito. Mas tem gente, assim, uma moda de subcelebridades, Big Brothers, de padronizar um sorriso, né? Você vê, a primeira coisa que as pessoas fazem ao sair do Big Brother é aparecer com um sorriso totalmente novo, né? Existem pessoas que realmente têm uma perda de dente e tudo mais, mas tem outras pessoas que não. Elas... Só clareamento já ia deixar muito bonito o dente, colocam aquilo lá porque...
De repente é uma questão de modinha, de repente teve a oportunidade. Me pergunta uma coisa, a manutenção desse dente, como é que vai ser se aquela pessoa não tiver? Porque isso... Não vai ter que ter manutenção, sim. Pois é, isso tudo requer manutenção. Manutenção. Tem que fazer limpeza, tem que investigar como é que está a gengiva. E eu já vi muita gente com essa lente de contato descolando, porque não é qualquer profissional que pode fazer esse tipo de coisa, né? E aí a pessoa sem dinheiro para manutenção, não seria melhor ter os dentes... Se tiver os dentes naturais. Naturais. Que um sorriso bonito não tem por que fazer isso. Faz sempre limpeza, clareamento. Os clareamentos são ótimos também. E muitas vezes o dente também não aparece, é por causa de gengiva também. Quem usou muito aparelho, às vezes está com os dentes muito bonitos, mas a gengiva, ela teve uma hipertrofia. Ou seja, ela cresceu. Ela cresceu um pouco por causa de... Ficou um tempo todo com o aparelho, então ela cresceu porque ela teve inflamações. Então, às vezes, é só fazer uma cirurgia pequena na gengiva. Isso. Agora, doutora Ana Ruth, a gente está chegando ao final desse programa, mas eu tenho uma estranha mania de calcular a idade das pessoas pelo desgaste dos dentes. Isso é uma estranha mania minha? É estranha mania. Não desgasta assim. Não desgasta, né? O esmalte é o osso mais duro do corpo humano, só que ele tem 1, 2, 3 milímetros. Mas é impressionante o número de pessoas que ficam com os dentes muito pequenininhos. Eu vou te dizer uma das causas, perda de dente posterior. Quando você perde dente posterior, você vai perder a dimensão, a altura vertical. E acaba desgastando. Vai começando a força mastigatória, em vez de ficar na posterior, vem para a anterior e começa um desgaste muito grande. E dá, inclusive, uma força mastigatória muito grande para dentes que não seriam para ter essa força mastigatória de oclusão, que são os anteriores, que só tem uma raiz. Olha que impressionante, eu poderia ficar horas falando sobre esse tema aqui, que eu estou aprendendo absurdamente, mas eu vou ter que encerrar esse programa e lhe pedir para voltar Com certeza. outras vezes, porque a gente tem muito conteúdo a conversar ainda. Eu agradeço a audiência de vocês, sigam-nos nas redes sociais, @Tricetadros, programa Tricetadros no YouTube. Amazonas diferente. É um Amazonas diferente, com auxílio permanente, um prato cheio, passe livre, o rapidão é um tapetão. É o trabalho que transforma, é o suor da nossa gente, é o governo que entrega e é você que sai na frente. É o Amazonas diferente, é o Amazonas diferente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. O presidente Lula disse que a